aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje, quero começar falando sobre a CPMI do dia 8 e o que a turminha do Lula está preparando para quando voltar do recesso. Depois, quero falar do caso do Cid, que estava lá na justiça, que abusou do direito de silêncio. E depois eu quero falar sobre uma injustiça contra Bolsonaro e seus seguidores, que foi tão absurda que, pasmem, até petistas entraram em campo para proteger o direito constitucional de Bolsonaro. O que está acontecendo nesse país, iremos comentar. Depois, ainda falando de injustiças, a gente vai começar nesse primeiro tópico. Quero falar uma situação que envolve banco, o banco de Bolsonaro. Depois vamos falar de Banco Central, uma notícia que rolou no dia de ontem. Quero mostrar algumas coisas ligadas à economia do Lula, porque até a esquerda está o criticando. A turma do PSTU, partido de extrema esquerda, fez um jornalzinho que a capa são críticas contundentes à reforma tributária do Lula, falando que está favorecendo as elites contra os pobres, os trabalhadores e os operários. Depois vamos continuar falando sobre traições. Não só o Aldo Rebelo, quanto alguns perfis de esquerda, começaram a questionar o que a secretária de Estado americana estava fazendo no Brasil ontem. Quero mostrar para vocês algumas coisinhas, inclusive uma coisa que o governo brasileiro assinou, que passou desapercebido e que a turma descobriu e comunicou. Só teve uma nota do grupo, né? Foi um evento internacional e o agronegócio tem motivos sérios para começar a se preocupar. Não é só a pecuária, não. É o agronegócio como um todo. Depois vamos continuar falando sobre as desventuras do Dilma e do Haddad, alguns pacotes aí econômicos trágicos que eles estão tentando implantar. Quero falar da turminha da carreta furacão, Jean Willis, vai ou não vai ser contratado pelo Lula? Se der tempo, eleições 2024. E vamos que vamos, vejam só. CPMI do dia 8 define depoimento de ex-diretor da ABIN e tem embate sobre o fim dos trabalhos da comissão. Que depoimento é esse? Quem é esse ex-diretor da ABIN? É o Saulo. O Saulo, em tese, era o responsável pelos relatórios. E aí a turma está querendo descobrir nesse depoimento quem está errado na história. Porque falaram, ó, o Gonçalves Dias foi avisado. Aí o Gonçalves Dias falou, não fui avisado, aí ficou naquela. E aí no meio do processo começaram a vazar algumas informações, inicialmente pela imprensa, depois a turma viu que tinha 2 relatórios, um que foi produzido em janeiro, depois fizeram a comparação com outro, acho que no mês de março, abril, falou, peraí, porque estava faltando informação no primeiro relatório, que são aquelas mensagens que foram direcionadas especificamente para o Gonçalves Dias. E a turma deve perguntar para o Saulo que história é essa, se ele pode ajudar a esclarecer, porque você tinha esses relatórios, né, que não condiziam um com o outro. E a confusão pode crescer e, obviamente, é a típica confusão que o Lula não quer. Já pensou? Que a gente descobre que o ministro do Lula fez alguma coisa errada? Rapaz, isso a gente só vai saber na volta do recesso. A turma fala assim, os parlamentares debatem a possibilidade de retomar os trabalhos em agosto com o depoimento do Saulo. A gente já vai começar com ele. Além disso, a nota do Estadão comenta 3 coisas. Primeira, a expectativa é que Anderson Torres e Gonçalves Dias sejam ouvidos ainda em agosto. A ordem dos depoimentos vai ser debatida na primeira reunião deliberativa do grupo após o recesso. O Estadão ainda diz que o segundo semestre de trabalho da CPMI também deve ser de embate entre os parlamentares sobre o tempo de duração das investigações. E isso daqui não deveria ser novidade para vocês que nos acompanham com mais frequência. Ainda em maio, antes da CPMI começar, isso está lá registrado no Atlas, já acho que em 1º de maio saiu uma nota no Brasil 247, foi a primeira de muitas, onde algumas pessoas na esquerda falaram que esta CPI, o melhor para ela, era o seguinte, era impossível parar, ia acontecer. E obviamente que ia ter algum tipo de embate, as primeiras sessões seriam mais acaloradas. Mas conforme o tempo for passando, vai deixando de lado, até o assunto desaparecer e enterra. Essa já era a tese que a esquerda defendia desde o princípio. E você vê que chegamos no recesso e o Gonçalves Dias, com tudo o que aconteceu até agora, sequer prestou esclarecimentos. E o que a turma do Lula quer fazer? A comissão
instalada no final de maio deste ano, está autorizada a funcionar por 180 dias, portanto, até meados de novembro. Ou seja, a gente vai ter agosto, setembro, outubro, 3 meses e meio. 3 meses, que a gente sabe quando é que volta ali, no meio de agosto, então 3 meses. Vão ter 3 meses de comissão. O regramento do Congresso prevê a renovação do prazo por tempo igual, ou seja, por mais 6 meses, adentrando 2024. Mas a relatora e os parlamentares governistas, ou seja, os lulistas, estão empenhados em liquidar a apuração ainda neste ano. Por quê? Porque quanto mais cava, mais coisa estão descobrindo. O presidente da CPMI, o Arthur Maia, não decidiu qual lado apoiará, caso sejam apresentados requerimentos de ampliação do prazo de funcionamento do colegiado. Para que os trabalhos sejam prorrogados, é necessário que a oposição apresente requerimento e reúna assinaturas de 27 senadores e 171 deputados. Ainda é necessário que o presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, leia em plenário o pedido de ampliação do prazo após a fase de coleta de apoio. Ou seja, estamos numa situação muito complicada, porque no final do dia vai depender do Pacheco, e vocês conhecem o Pacheco, né? É apenas um vassalo do Lula, faz o que o Lula manda, não tem opinião própria, e é isso daí que a gente tem para hoje. Mas vamos saber nos próximos dias. Aí ontem eu falei para vocês que, por mais que o Brasil esteja ruim, um período aí que tá muita gente chateada e realmente tem motivo, né? A coisa tá muito complicada. Eu acho que são nesses momentos que começam a acontecer eventos que podemos utilizar para tentar acordar outras pessoas e mostrar para elas, cara, olha isso daqui, já passou de qualquer ponto, qualquer normalidade já cruzou todas as linhas de limite. Um caso bem específico é o do Cid. Você pode chegar pro cara e falar assim, irmão, olha só, você pode não gostar de Bolsonaro, você pode não gostar do Cid, você pode querer culpá-los por tudo que aconteceu de pior nesse Brasil, mas onde que se inventou a história de abuso do direito do silêncio? Isso nunca existiu. Abuso do silêncio? O que a gente está falando aqui? É um absurdo. E aí o Ministério Público Federal arquivou a representação contra Mauro Cid. Que é pra você mostrar pro seu amigo isentão, que acha que... cara, olha o que o PT tá fazendo. Isso daqui foi um pedido dos lulistas. Os lulistas, se você fala, você é culpado. Se você não fala, você é culpado também. Tá parecendo que é perseguição, né? Talvez seja. Aí a nota diz, ó, arquivamento da representação criminal movida pela CPMI contra Mauro Cid pelo suposto abuso do silêncio, né? Foi arquivada. E no parecer do Ministério Público fala assim, ó, não há que se falar em abuso do direito ao silêncio do Cid, vez que apesar de ter sido compromissado formalmente como testemunha, verifica-se que as perguntas que lhe foram dirigidas diziam respeito a fatos pelos quais ele já é investigado criminalmente enquanto autor ou partícipe, sendo legítima sua recusa em se manifestar sobre eles. Mas o PT que é o quê? O PT que é confusão. E aí, falando do PT e justiça e injustiça, essa nota aqui eu caí para trás. Eu não acreditei no que eu li e nas pessoas que deram opinião. Gente, não foi qualquer petista. Foi a nata do petismo da área jurídica. A manchete é o seguinte: para juristas, o pedido da PGR sobre seguidores de Bolsonaro é inconstitucional. Qual o pedido? Aquele para listar todas as pessoas que seguem Bolsonaro nas redes sociais. Nota que nasceu na Globo. Aí fala assim, ó, segundo o advogado Rafael Zanata, diretor da Data Privacy Brasil, as informações requeridas pela PGR são desproporcionais e podem ferir os direitos da personalidade e proteção de dados pessoais. Ele afirma que é inconstitucional o Estado tentar exigir uma lista com dados de identificação de seguidores de uma liderança política. Até aí tudo bem, mas um especialista aí não é tão conhecido. Só que depois, essa aqui eu falei, não, o que é que está acontecendo nesse país? Para que eu quero descer. A nota segue falando o seguinte: o fato do pedido ser amplo demais
e sem especificar quais seriam os dados, também deixa o requerimento do órgão nebuloso, segundo os especialistas. Coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, conhecido também como Big Mac, amigo pessoal do Lula, cita a Lei Geral de Proteção de Dados e diz que as plataformas não poderão entregar dados sem justificativa forte que ampare o compartilhamento dessa informação. Caso exista acusação contra algum seguidor, o pedido deverá ser atendido, porém, não havendo sequer suspeita, entregar esse tipo de dado abriria um precedente perigoso. Isso em sua avaliação. Abre aspas. Ao que parece, eles estão pedindo de forma generalizada dados de 30 milhões de seguidores sem indicar um motivo, digamos, plausível bastante para amparar esse pedido. É no mínimo estranho, né? Rapaz, estranho é o Marco Aurélio de Carvalho falar isso. E eu acho que a motivação envolve a sucessão na PGR. Não é que os petistas querem defender, é porque é uma boa oportunidade para criticar a gestão do Aras, que, querendo ou não, segue no paro aí até para continuar. Sabe aquela história? Não mexe... Tem coisa que é melhor deixar do jeito que tá, para depois não tentar ter algum tipo de aventura, não sabe o que vem por aí. Então, o Handmaker já conhece o Aras, é aquilo ali, garantista, né? Eles deixam lá que tá melhor do que ficar trocando agora. Talvez não seja uma briga para comprar neste momento. E a turma do PT já caiu para dentro, né? Criticando o Aras, obviamente que tá querendo na PGR, né? Eles estão falando da PGR em si. A Malu Gaspar, ontem de manhã, ela também solta uma nota disso daí, mas lá bate no Aras do início até o fim, sendo que não foi o Aras que tomou essa medida, né? Então, você tem que também olhar o que tem por trás, né? Sempre tem um joguinho político. Não tô aqui para defender o Aras nem nada, mas mostrar para vocês que o PT não vai entrar em campo para falar que olha o que está acontecendo com o Bolsonaro, com seus apoiadores. Eles não vão falar isso à toa. Sempre tem alguma coisinha por trás. Além disso, a matéria ainda fala com o Pedro Serrano, outro advogado lulista, aquela turma do IREE, junto com o Valfrido Vardi, né? A turma do Boulos, que também está contra. Mas, como falei, não acho que eles estão defendendo porque eles estão muito preocupados com o estado das coisas no Brasil. Continuando, anteontem, eu trouxe essa nota. Parecia profética, não é para não, viu? Essa nota aqui, para quem não viu o vídeo de anteontem, falava que Nigel Farage, que é um cientista político, acho que dá para falar assim, ele é um professor, etc, tudo mais, é um cara à direita, ele teve sua conta cancelada no banco, porque não atendia ao compliance do banco. E aí eu comentava, né? O banco não gostou porque ele tinha opiniões muito ruins. Como, por exemplo, ele era a favor do Brexit. Ele é a favor da soberania nacional. Logo, ele teve sua conta cancelada. E eu falei, isso aqui é complicado. Para acontecer isso aqui no Brasil, era um pulo. Mal eu sabia. E aí acabei sabendo ontem que o caso no Brasil já está acontecendo. E envolve ninguém mais do que menos do que Jair Messias Bolsonaro e também o seu filho Carlos. Carlos compartilha aqui, ó. Só na planta batendo papo. Banco do Brasil encerra a conta de Bolsonaro nos Estados Unidos. E o Carlos fala, a minha também, sem aviso. Explicações e questionamentos solenemente ignorados. Vai ver, é coincidência cotidiana. Eu não tenho conta no Banco do Brasil. Eu não tenho conta em nenhum banco no Brasil. Eu tinha uma conta lá atrás, quando eu vim pra cá, logo no início, num sistema de pagamentos online, que o nome é TransferWise. Eu tinha lá. E aí, quando tinha uma coisa no Brasil, mandar pra cá, né? Muito tempo sem usar. Do dia pra noite, cancelou. Tinha um resquício lá, dinheiro, pouca coisa. Cancelou. Só recebeu. Cancelamos. Por quê? Não explica. É o sistema de compliance dos bancos. Agora sim, a TransferWise é uma empresa internacional, você até entende. Na Inglaterra, né, o banco aí do Farage, eu acho que é um banco privado. Só que, gente, estamos falando de um banco público. Um banco público cancelando o canto. Por quê? O que foi que aconteceu? E é complicado que você vê que a vítima tá falando que pediu explicações e questionamentos e até agora nada.
Nada, nada, nada vezes nada. Essas questões ligadas ao mercado financeiro no Brasil estão começando a ficar bem estranhas. Você vê que a Associação dos Bancos, né, a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, ela está preocupada, por exemplo, não, sei lá, em facilitar, né, o mercado bancário, etc., mas não. Quer fazer política pública, como, por exemplo, aquela norma que eles editaram, que depois até se descobriu que não foi a FEBRABAN que teve a ideia, matéria reveladora, absurda aí, que foi publicada pelo Intercept em parceria com o Joio e o Trigo, que mostra que executivos dos maiores bancos do país se uniram, né, no grupo de trabalho do Amazonas, Amazônia, e teve ideia e a FEBRABAN comprou, e eles celebraram um desses executivos, inclusive ligado a uma das maiores ONGs do planeta, e você vê a velocidade que as coisas estão tomando no Brasil. A gente estava comentando, né, teve um caso similar. Estamos falando aí também da moeda digital do Brasil, né, o Campos Neto tá virado nos 600 para essa moeda sair do papel. E a gente vai ter que falar um pouco dele hoje. Senhor Roberto Campos Neto. Senhor Roberto Campos Neto. Rapaz, Roberto Campos Neto. Eu acho que a maior parte de vocês não é surpresa que eu não gosto dele. E eu já dei minha explicação que, para mim, acabou a imagem de Roberto Campos Neto ainda em 2021, quando ele veio com a história de fazer um inventário das emissões de carbono do Banco Central. Ali para mim foi assim, ó, irmão, não dá mais. Já tá de maluquice. Já vi que não bate bem da cabeça. Não bate bem na cabeça. Sempre com esse papinho, agenda SG. Fica com o teu liberalismo, vai lá, Faria Lima, abraço Lula, seja feliz da vida. Aí agora vocês vão entender porque eu fico pegando no pé, não é de chatice. Olha pra isso daqui. Essa notícia saiu na Infomani, fui atrás da notícia. Banco Central está aberto a colocar ativos sob gestão externa, diz Campos Neto. Sabe onde é que ele disse isso? Na entrevista que ele concedeu para BlackRock. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, ele falou para a maior gestora de ativos que o Banco Central brasileiro está aberto a colocar ativos sob gestão. Ele falou isso para a maior gestora de ativos do mundo. Que os ativos do Banco Central podem ser colocados numa gestão externa. Pronto, agora a gente vai ser governado pela BlackRock. É o nosso Campos Neto, herói dos liberais brasileiros. Aí o Renato fala assim, ó, liberalismo e os wokes de mãos dadas. Isso significa entregar por parte dos recursos do Banco Central para serem geridos por uma das empresas que mais investem no patrocínio da agenda ESG no mundo. Não faltam informações a respeito da agenda patrocinada pela BlackRock. Por que, então, deixar essa empresa ainda mais rica? Para que eles tenham ainda mais dinheiro e possam acelerar a agenda anti-Brasil? É por isso que Vitória Nuland está no Brasil? Acho que não, tá dando umas barrigadas, né? Melhor chamar o filho do Soros e entregar a chave do cofre logo, né? Soaria menos canalha. Aí eu fui ver a nota. Falei, vamos ver realmente até o que foi dito. Mas tá ali, ó. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta que a autoridade monetária está aberta a colocar parte do seu total de ativos sob uma gestão terceirizada. E ele fala isso para BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Os olhos ainda tá brilhando assim, ó, do Larry Fink. Falei, eita, meu garoto, Klaus Schwab vai vir no Brasil dar um beijo na boca do Campos Neto. Com o objetivo, ó, de expandir classes de ativo na carteira da autarquia. A gente está aberto a essa terceirização. Gestão interna, externa, vamos dizer. Hoje, grande parte da gestão não é terceirizada, mas a gente está aberto a fazer isso nessa área, né? Principalmente porque a gente está olhando agora para novas classes de ativo, afirmou ele em entrevista gravada à BlackRock Brasil. Campos Neto explicou que o Banco Central já teve programa de gestão terceirizado anteriormente, lá atrás, nos idos de FHC, mas que ele não foi retomado desde que acabou. Por que será, né? Mas agora, governo Lula, agora tem clima para isso. Lula neoliberal, pois seria mais vantajoso para a autarquia manter algumas operações dentro do seu próprio sistema. A gente outro dia comentou, né, de pensar em algumas classes de ativos que a gente não opera ainda, né, fazer, sempre tentando aprender o máximo sobre o maior número de ativos dentro dos critérios que eu mencionei anteriormente, que é o quê? Preservação de capital e governança e sustentabilidade. A preservação do SG. Você vê, rapaz, o cara tá preocupado com
Critério ambiental, do Banco Central do Brasil. Olha só, eu achava que o problema do Brasil era inflação. Era inflação, era PIB contraindo, era desaceleração da economia, era desindustrialização, era juros altos. Mas não, o Campos Neto, ele tá preocupado com a sustentabilidade. Rapaz, indescritível. Aí eu fui tentar mais informações na internet. Banco Central quer criar superagregador de aplicativos de bancos para entregar com moeda digital. Essa é a manchete, que ele também falou sobre isso na entrevista dele. E aí ele traz mais algumas informações também sobre os de fundos, etc, que ele está pensando, né? Gestão terceirizada. Aí fala assim, ó. Em relação às reservas, só 380 milhões de dólares. Pouca coisa, né? Mas ele não vai dar tudo para BlackRock gerenciar. Ele disse que o Banco Central fez uma grande mudança em sua governança e tem uma diretriz específica de preservação do capital. Olhamos muito para a diversificação de ativos, para como fazer uma pegada de sustentabilidade na gestão das reservas, o que não é fácil porque há tantos instrumentos para comprar reservas sustentáveis. Há muito greenwashing. Greenwashing é uma espécie de lavagem verde, né? Você falsificar números para falar que você é sustentável. O Campos Neto, ele não está preocupado em comprar papéis, ativos, coisas que geram lucro. O Campos Neto está preocupado com a Amazônia, com o pulmão do planeta. Vocês entendem quando eu falo que vocês não são liberais na economia? Vocês não são. Vocês defendem o bom senso. Liberal é o Campos Neto. Liberal é o Amoedo. Liberal é o Armínio Fraga. Vocês não são, gente. Para com esse discurso. Para. Vocês não são. A direita foi enganada. A gente achava que todo mundo defendia o bom senso. Ninguém queria um Estado totalitário, que o governo tem a sapato Brás, a boné Brás, a camisa Brás. Tava todo mundo cansado de ver as estatais sendo saqueadas por governos de esquerda. Aí veio a turminha liberal, como quem não quer nada, e falou: vocês são liberais. Vocês são liberais. Estado mínimo, etc. Liberais. A turma queria ver o PT longe das estatais. Então a gente deve ser liberal. Não são. Campos Neto é liberal. Faria Lima é liberal. Todos os liberais. Qual foi o que apoiou o Bolsonaro? Me diz um. Deve ter uns gatos pingados um ou outro. Aí depois continua. Às vezes quer diversificar moedas em um determinado país, tem uma característica não tão boa e acaba piorando seu critério de sustentabilidade. Então, no final, é preciso montar uma grande matriz com governabilidade, com sentido de preservação. Tá bom, né? Porque reserva não é instrumento para se obter lucros, mas preservar capital. Mas tentando ter o melhor retorno possível e uma governança mais robusta. Não é para ter lucro, né? Mas tem que ter uma governança boa, sustentabilidade, agenda verde. Os liberais. Campos Neto e Haddad é um encarne. Por isso que eles estão sendo tão bem aí no governo. O governo fica aí. Campos Neto são amigos. A agenda está avançando. A agenda que o Haddad defende. E aí, para não ficar só... Mas e aí? O que é que a gente faz? E qual seria, então, o caminho? Olha essa notícia. Olha como isso se encaixa no que eu já repeti mais de umas 100 vezes. Capaz de umas 100 vezes. Já tem muito mais de 3 meses. Empresa anti-woke estreia na Bolsa de Valores de Nova York sobre muitos gritos de USA, né? Seria Estados Unidos. E democratas surtam. É uma espécie de marketplace, né? Tipo o Mercado Livre, o Amazon, onde são de empresas que não apoiam as pautas de esquerda. Você pode saber, essas empresas aqui são empresas realmente que só querem lucrar. Tudo malvadão, ninguém quer lucrar, ninguém tá preocupado em botar coisa na cabeça de ninguém. Não, eles só querem lucrar. Tudo malvadão. Tá ali. Veja como são as coisas. Os democratas surtaram, os outros surtaram. É uma empresa que abre. Olha quais são os gritos que a turma tá celebrando. USA. É um movimento patriótico nacional, simples assim. É uma economia voltada ao lucro e pensando no país. Pensando no país, na nação. E focada no lucro. Olha como é óbvio a solução. Olha como a solução é óbvia. E é o que eu digo para vocês. Ao redor de todo o planeta, tem inúmeros focos de movimentos nacionais voltados em um projeto de país, de nação, patriotas que estão falando, cara, está errado.
O caminho que as coisas estão tomando está errado. Isso é um levante contra uma agenda internacional, que é a agenda ESG. É o caminho. É o caminho que a direita está tomando ao redor do mundo. Continuando. Olha o governo Dilma. Isso daqui eu não acreditei. Mas não é possível, não. A situação do Brasil realmente é calamitosa. O Brasil tem um PIB considerável quando você compara com a cor vermelha, que é a África do Sul, com a azul escuro, que é o México, com a verde, que é a Colômbia. Quando você compara com os emergentes, como toda a América Latina, o PIB brasileiro é muito maior do que desse país. Muito maior. E aí, quando você olha a proporção do juros da dívida que é gasto proporcionalmente em relação ao PIB, o Brasil com um PIB gigantesco. Agora no governo Lula, mal começou, 6,8%, 7% do PIB só para pagar juros para banqueiro. Qual foi a notícia do encerramento do governo Bolsonaro? Pela primeira vez da história do Brasil, reduzimos a relação dívida-PIB. Se você reduz a relação dívida-PIB, você está reduzindo os juros que você paga. Isso é matemática básica. Matemática básica. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ninguém paga tanto juros nesse país. Mal começou. Saiu de 5,9 para 6,8. Vamos terminar o quê? 2026, com metade que o Brasil produz só dando dinheiro para banqueiro? E eu tô falando assim porque a esquerda, se diziam, né, os grandes combatedores dos banqueiros. A esquerda surge para lutar contra o neoliberalismo. Então você tem que usar as palavras gatilho do vocabulário deles contra eles, porque eles ficam malucos. Eles ficam igual siri na lata, se debatendo, nervoso, não sabe o que falar, não sabe colocar a cara. Aí você vê, ó, a Haddad lançou uma agenda de reformas financeiras, 17 propostas. Só quero falar de uma delas, a 11ª. Instrumentos financeiros ASG. AEE. A e E são a mesma coisa, porque A no português é ambiente e o E no inglês é environment, que também é ambiente. Né? Então, é a agenda ESG, eles só abrasileiraram. O Haddad está lançando um pacote de reforma de instrumentos ESG. Vejam só, é esse o governo de esquerda alinhado ao BRICS? Não, é um bando de traidor. É um bando de traidor. Quem diz isso não sou eu não, viu? As reclamações do PT, e não são só do PT, são de outros setores também, a gente já mostra depois disso. Ministros petistas têm definido o terceiro mandato de Lula como um governo com profundas contradições e de opiniões muito distintas sobre questões estratégicas. Leia aqui sobre as pautas históricas da esquerda. É um governo de traição. Traíram a sua própria base. Eles temem que a situação piore com o embarque do Centrão, né? Porque já está ruim, tende a piorar. E uma eventual perda de espaço do partido, né, para dos ministérios, embora até agora o PT tenha conseguido empurrar a conta para outros aliados. A gestão petista enfrenta dilemas em temas como a exploração de petróleo na margem equatorial do Amazonas, que opõe a Marina Silva e o Alexandre Silveira. O PT que falava, né, o petróleo é nosso, Petrobras, vide aí o petrolão. Quem que foi que ganhou essa batalha? Os ambientalistas, os zongueiros e a Marina. E aí, cadê o PT? Cadê o plano de desenvolvimento que vai fazer acontecer refinarias poços? Cadê? Marina não deixou, né? A turma do Soros falou que não pode. O outro exemplo citado na nota. Antes, houve divergências sobre a política econômica que antagonizou o Haddad a setores mais à esquerda do PT. É um governo em disputa, disse recentemente um ministro petista a interlocutores. Por quê? Porque o Haddad é o queridinho do mercado. O Haddad é o queridinho do BTG, do Bradesco, da Fiesp. É uma autoridade, cara, sensacional. Faz tudo que os banqueiros querem. E a esquerda só falta passar mal, você fala isso pra eles. Eles não aceitam. Eles juram de pé junto que Lula é o herói do povo brasileiro que está combatendo o neoliberalismo. Só em Nárnia. Só em Nárnia. E aí, pra vocês verem, o jornal do PSTU, acho que é o Partido Socialista
dos Trabalhadores Unidos. Não sei qual o que significa, mas é um partido socialista. Valeu. Opinião Socialista, R$2. Se você quiser comprar, né? Tá mais tarde de graça no site, para fazer o download. Olha a capa. Olha a capa. Entenda por que a reforma tributária só beneficia os ricos. Quem tá falando isso é o PSTU, tá falando da reforma do Lula, viu? Governo Lula, olha, governo Lula, nem falou que é o Centrão. O governo Lula aumenta isenção aos grandes empresários, banqueiros e ao agro, à custa de mais impostos, à classe trabalhadora e à classe média. Rapaz, o que é que tá acontecendo nesse país? Eu digo, as máscaras estão caindo. Apoiado pela Fiesp, o sobrinho, né? Sobrinho dele, Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Lógico que ele ia ser apoiado pela Fiesp. Febraban, do Isaac Sidney, é quase irmão do Haddad. Agronegócio e mineradoras. Estabelece regimes específicos de tributação para bancos, construtoras, plano de saúde e hotéis. Ano passado, antes de ser presidente, Lula foi na COP, né? E foi de avião, não foi? De um amigo, né? O amigo do Lula era da área de plano de saúde? Não sei, tô na dúvida agora. Reduz impostos da saúde e educação privadas, isentando completamente as instituições ligadas ao ProUni. Não mexe na estrutura tributária regressiva que faz com que os só assalariados e pobres paguem impostos. Isenta exportações, insumos, agronegócio, inclusive agrotóxicos. E extingue impostos ao longo da cadeia produtiva e joga tudo para o consumidor final, penalizando os mais pobres. Lula? Não faça isso, Lula. Não faça isso. A reforma é tão ruim que nem a esquerda quer. Só sobrou os banqueiros que o Lula tanto gosta. Rapaz, a esquerda deve estar perdida, viu? Aí a Money Times comenta: gasolina e luz mais caras. Reforma tributária pode trazer brecha para mais impostos. Ontem a gente trouxe uma nota do Estadão, né? 3 tributaristas comentando sobre a brecha para encarecer energia elétrica. E tá falando sobre isso. E a turma aqui tá falando que além da energia elétrica, vai vir aumento na gasolina. Tá lá imposto do pecado. Ali, ó. Pega e traz uma brecha, né? Um item tem sido questionado pelo setor de energia e combustíveis, pois pode abrir espaço para mais tributações e, consequentemente, encarecimento das contas de luz e energia. O ponto questionado trata do chamado imposto seletivo, imposto do pecado, proposto pelo governo para produzir serviços considerados prejudiciais ao meio ambiente. A PEC é muito vaga e isso dá ensejo a uma série de coisas. Eu não devo continuar porque vocês já estão cansados de ouvir. Já entenderam os problemas do imposto do pecado. Se o governo Lula, desnudado, que tudo aí sendo escondido pela Rede Globo, né? É o luloglobismo, tudo junto e misturado. Mas vamos continuar falando que as traições não param. As traições não param. Mas antes disso, falar um pouco da imprensa. Mortes violentas no Brasil atingem menor número em 12 anos. Podiam falar que durante o governo Bolsonaro, né? Seria bem justo. Foram 47,5 mil vidas perdidas. A taxa tem caído desde 2018. Pois é, né? Tivemos aí os 4 anos mais seguros dos últimos 12 anos. Os 4 mais seguros, né? 2019 e 2022. Espero que continue caindo. Aqui não tem como torcer contra a TGT1. Aqui não tem como torcer contra. Realmente é torcer. Lula, bora, Lula. Aqui não tem como torcer contra. Aqui é impossível. Impossível. Eu espero que o Lula realmente consiga. Aqui não tem como torcer contra. Mas de jeito nenhum. Nenhuma pessoa vai torcer contra isso daqui. Mas tem os números. Né? Obviamente que a imprensa vai omitir que foi no governo Bolsonaro. Mas tem os números aí para quem quiser ver. Mas voltando para a imprensa. No vídeo de ontem, eu trouxe a nota para vocês. Mostrando como é que funciona, né? Esse novo movimento que tá aí. É um movimento totalitário, ditatorial. Eu chamo de luloglobismo, porque eu acho que é o melhor exemplo. É um poder estatal autoritário, como é os estados autoritários. A diferença é que a agência de propaganda do governo não é pública. É uma concessão pública, né? Seria isso. A nota falava que deputado insultado por Bolsonaro planeja a candidatura a prefeito de Porto Alegre. Aí eu falava uma pra você, falei, ó,
Olha só, né? A Maria do Rosário perdeu o nome. É a deputada insultada por Bolsonaro. É o tempo todo a imprensa fazendo isso. Pois bem, comentei isso no vídeo ontem de manhã. Ao longo do dia, o que é que a imprensa faz de novo? Senador bolsonarista furioso. Pronto, ele não tem nome? Ele não tem nome. É o senador Bolsonaro, ele não tem nome. É o bolsonarista. Pronto. As pessoas agora perderam o nome. Se você consegue atacar Bolsonaro com aquilo ali, pronto, a pessoa perdeu o nome. Aí vai ser vítima de bolsonarista, né? Deputado bolsonarista, senador. Aí você vê como é que você faz. Dá pra atacar Bolsonaro? Dá. Então bota Bolsonaro no título e esquece a pessoa. A pessoa não importa. A pessoa não importa. E eu aqui não tô falando que esse cara tá certo, ele tá errado. Eu tô tentando falar sobre a imprensa brasileira. Que é o tempo todo passando pano para o Lula. Quando é o outro lado, meu Deus do céu. Mas vamos continuar. Ontem comentamos, e anteontem, né, foi o grande assunto, aquelas falas do Lula. Aquele fez lá, né, que tem que agradecer pelos 350 anos de escravidão. Pois bem, quem procura acha, e o Google tá aí. Olha essa nota da nossa queridíssima Eliane Cantanhede, a jornalista do Disjuntor. 8 de novembro de 2003. E mais uma gafe. Presidente comete gafe e causa constrangimento na Namíbia. Lula disse que cidade limpa e bonita nem parece da África. Ué, por quê? Porque na África não tem cidade limpa e bonita? Foi o que Lula disse em 2003. 20 anos atrás. As coisas não mudam, gente. É a mesma coisa. A mesma coisa. Nada do que está sendo feito hoje não já aconteceu no passado. O problema é que agora existe no país um movimento preocupado com o Brasil. E aí agora é um grande problema, porque antes eles podiam fazer o que eles quisessem, sem medo de nada, sem medo de ser feliz, podia pisar no acelerador. E se não fosse Lula, ia ser Fernando Henrique, se não fosse Fernando Henrique era a Dilma, se não fosse a Dilma tinha o José Serra, o Alckmin. O Alckmin inclusive tá com o Lula, né, juntos. Mas tá ali, ó, o Lula deixou constrangida a comitiva brasileira ontem, ao dizer num discurso de improviso que Windhoek, não sei se é assim que se pronuncia, a capital da Namíbia, parece não estar na África por sua limpeza e arquitetura. Abre aspas. Estou muito surpreso, porque quem chega a Windhoek não parece que está num país africano. Acho que poucas cidades do mundo são tão limpas e bonitas arquitetonicamente quanto esta cidade. E poucas cidades têm um povo tão extraordinário quanto aqui, né? Disse o Lula lá surpreendendo a plateia que ouvia na State House, sair do governo local. Não é de hoje que ele ofende. Aí, o UOL, mais uma vez, com seus grandes colunistas, nesse âmbito internacional, ontem veio nos falar que o Maduro não é democrata. Mas muitos de seus opositores também não são. É brincadeira. Tem um tempo que eu não uso aqui, deixa eu ver se está funcionando ainda. Rapaz, esse daqui é aqui, ó. Delírio jornalístico. Só narrativa. Só narrativa. Meu Deus do céu. Cadê? Mas voltando aqui. A nota é grande. Aí ele começa a falar: não, o Maduro aqui é meio ditador, né? Meio autoritário, isso, aquilo, outro. Dito isto, né? Que ele é meio ditador, tudo mais. Quem quiser avaliar adequadamente a complexidade da questão na Venezuela, terá que deixar de lado o maniqueísmo, né? Do bem versus o mal. E olhar não só para o governo. O Maduro não é mal porque o outro lado é bom. Não. Todo mundo mal. Todo mundo mal. E a culpa não é só do Maduro. Porque se tivesse boas pessoas, o Maduro também seria bom. Algo que dificulta a solução do problema é o déficit democrático, que se constata também nos opositores internos e externos de Nicolás Maduro. Todo mundo que faz oposição ao Maduro é um antidemocrata. Aí a nota cita como exemplo a extrema-direita da Venezuela, o Juan Guaidó e o Trump. Só tem antidemocrata fazendo oposição. Esse é o grande problema. Só faltou colocar a culpa em Bolsonaro. Dessa vez, o Chico Alves não fez isso. Você percebe que uma imprensa consegue ser absurdo? É o lulolobismo. Mas vamos continuar. Ontem, senhora problema veio o Brasil.
Não tem um lugar que essa senhorita pise o pé que não tem uma confusão, que não começa uma revolução colorida. Vixe Maria, ela veio ano passado, antes das eleições. Ela é conhecida. Quem gosta de uma história, né, uma conspiraçãozinha, deve saber quem é a Vitória Nuland. Enfim, o Aldo Rebelo, em poucas palavras, fala muita coisa. Diz assim, ó, olha quem tá de volta. Subsecretária de Estado para Assuntos Políticos. Rainha das confusões híbridas e das revoluções coloridas. Ela nunca vem a passeio. No ano passado, esteve aqui para discutir as eleições. O assunto agora deve ser a Amazônia. E sinto lhe informar que o Aldo Rebelo tá certo. Lá tava ela, ó. Fantástico para celebrar os impressionantes graduados do programa da Embaixada Americana, né? Curso lá de línguas. Orgulho de ter esses campeões da Amazônia em nossa rede de ex-alunos do programa de intercâmbio. Imagina imagina o que os nossos índiozinhos não estão aprendendo. Nada que eles são um povo independente. Eles podem se tornar uma nação soberana, separado do Brasil, né? Vão nos tornar independentes. Rapaz, achei isso aqui normal, não tem como. Sabe por que não tem como? Porque o Brasil é um país majoritariamente cristão e vez ou outra, quando vai algum grupo de missionários numa terra indígena, é o caos. Vixe, é confusão, é um absurdo, não pode. Não pode. Mas, quando é a turma do Biden, aí o Lula deixa. Voltando para essa visita, olha que foto bacana, né? Conversando com o Celso Amorim. Eita, todo mundo junto e misturado. Todo mundo botando o quê? Um guardanapo em cima do copo. Pra quê? Que ia cair alguma coisa do teto? Dentro da água? Não faz nenhum sentido, mas tudo bem. A Gringa Basília, o perfil de esquerda, né? Fala assim, ó, governo Lula 3.0. Sei que irá desagradar os iludidos que não conseguem enfrentar a verdade. Mas é um governo 100% capacho dos Estados Unidos, que segue a pauta ditada por eles. Jamais poderia imaginar que estaria tweetando isso em 2023. Ou que veria o Brasil se debruçar a Nuland. Triste capítulo dessa colônia. E há quem diga, na direita, que a esquerda não briga. A esquerda... Vocês já viram a esquerda brigar em público? Vocês já viram a esquerda sobre... Vamos continuar, né? Pois bem, mais sério que essa visita, quer dizer, mais sério não, né? Que eu não sei o que é que vai desenrolar disso daí. Sempre fico de olho. Mas tão sério quanto, ou talvez realmente mais, tava passando no Twitter e eu vi que o Luiz Felipe Orleans Bragança posta aqui uma matéria que é do Paradoxo BR, que tá repercutindo uma coisa que ele falou em entrevista, então você fica meio naquela, né? Beleza, vai olhar uma olhada, né? Às vezes o cara tá mentindo. Sabe como é? Deputado bolsonarista, segundo a Globo, é só fake news. Então vamos ver se é mentira mesmo que ele tá falando. Eu acho que não é. Representantes do governo Lula concordaram em assinar um documento que compromete o país a cortar sua produção agropecuária nos próximos anos. Eu falei, pô, peraí, rapaz. Que história é essa? O Brasil vai importar as mesmas políticas ambientais que estão causando um caos na Europa. Tipo que fizeram na Holanda. Que os fazendeiros estão tendo que abrir mão de suas vaquinhas. Não, eu não acredito que o Lula vai fazer isso. Aí quando abri a matéria do Paradoxo, gostei do que eles fizeram, porque eles citam a fonte original, o evento, o site oficial americano. Aí eu fui dar uma olhada na internacional, sem ser dos Estados Unidos. E esse aqui é o site. Global Methane Hub, né? É o hub do metano global. Metano é lá que o pessoal falava, né? Do peito da vaca, mas na verdade é o arroto. 17 de maio. Principais países produtores de gado se comprometem a mitigar o metano na agricultura. Então, mas peraí. Como é que a gente vai reduzir a emissão de metano se tratando de gado?
A gente não tá falando de usar energia verde, tá? Não é o gado verde, não é o gado da Marina Silva, né? Tem alguma espécie de boi que não peida numa rota. Como é isso daqui, bicho? Como é isso daqui? Isso aqui tá meio estranho, né? Aí você vai dar uma olhada. Hoje, o grupo lá anunciou que os ministros da Agricultura e Meio Ambiente e embaixadores de 13 países, incluindo os Estados Unidos, assumiram o compromisso de reduzir as emissões de metano na agricultura. Ou seja, não é só a pecuária, na agricultura também. Aí lá para baixo fala assim, ó. Melhores práticas, né? Reduzir emissões, a reunião ministerial reuniu membros do alto escalão no governo, compartilhar perspectivas globais sobre a redução de metano, sistemas alimentares de baixa emissão. O Lula já veio aí, né, com um plano safra de baixo carbono. Aí fala assim que o encontro levou uma declaração na qual as nações se comprometem a apoiar os esforços para melhorar a qualidade, a quantidade e o acesso ao financiamento para medidas de adaptação e mitigação da mudança climática nos setores agrícola e de alimentos e a colaborar nos esforços para reduzir as emissões de metano na agricultura e nos sistemas alimentares. Entre os signatários temos Argentina, Austrália, terceiro, Brasil. Brasil! Vejam só. Aí depois vem Burkina Faso, Chile, República Tcheca, Equador, Alemanha, Panamá, Peru, Espanha, Estados Unidos e Uruguai. Eu senti falta dos países do BRICS. Senti falta dos países do BRICS. Não é? Então, a gente reduz, o Brasil, né? Corta na própria carne, tome medida impopular, tome problema pro produtor rural, que não tem como ele absorver tudo, ele vai ter que passar esse custo para você, na hora de você comprar comida, enquanto lá, os outros países, decolando, tô nem aí pra nada, né? É porque eles são malvados, eles são malvadões, eles não se preocupam com a mãe Gaia, eles não fazem o ritual pra, né, louvar a mãe natureza. O Brasil é do bem, o Brasil é do bem. Olha isso daqui, não teve repercussão, mas agora vocês estão sabendo. O governo da Espanha vai organizar uma segunda conferência no que vem para monitorar e promover os esforços de implementação relacionados à declaração e incentivar a adesão de mais países. Vai virar uma COP. É a COP do peido. A COP do peido. Vejam só. Controle. Vão fiscalizar o peido dos bois. Meu Deus do céu. Peido e arroto. Comentamos sobre a queda na violência. Aí você vê. Violência letal na Amazônia. 33,8. Ali a taxa, né? Para, sei lá, quase 26 pessoas e taxa superior à média nacional, né? Ali acha a média por 100 mil habitantes. Demais municípios, 21,9. Você vê que a região amazônica, além de ter uma infraestrutura pior, porque não deixam que ela se desenvolva, ainda é mais violenta. O Amazônia Azul fala assim, ó, o isolamento provocado pelos zongueiros e exigências internacionais levam à falta de desenvolvimento, emprego e perspectiva. Amazônidas ficam à mercê do monte de criminosos, né? O que cada dia mais gera violência na região. Já perdemos a Amazônia para os zongueiros. E agora, para a criminalidade. Vejam só como são as coisas, né? Esse é o Brasil do Lula. Brasil do Lula, que não quer resolver. Só que tem mais. Tem mais. Mais maldades. Mais planos mirabolantes. Só que antes, deixa a turma fingir que tá fazendo alguma coisa, né? Você vê como são as coisas. A vontade de lacrar, a vontade de arrotar uma agenda ideológica é mais importante que qualquer coisa. E você vê, ele não é inteligente. Se o Alexandre Silveira, duvido que ele vai me escutar um dia. Mas se ele estivesse me escutando e ele quisesse popularidade, sabe o que ele teria dito? Vamos abaixar o preço da conta de luz. O que o pobre entende? O que o brasileiro comum entende? O afegão médio entende? Não. E tem que lacrar. Woke. Plano de descarbonização da Amazônia sai em agosto. Gente, sabe o que ele está falando? Linhão do Tucuruí. Com primeiras iniciativas, Silveira citou o início das obras para conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional,
uma vez que o estado é o único totalmente isolado da malha elétrica do país e também a inauguração da interlocução de Paratinins, no Amazonas, ao sistema. Mas para estar isolado antigamente, a energia vinha na Venezuela. A Venezuela quebrou. Aí agora são várias termoelétricas que queimam diesel a preços caríssimos. E essa conta, no final do dia, ela é rateada para o Brasil inteiro. Ele podia falar, a conta de luz vai baixar. Só que esse projeto, do Tucuruí, anos e anos e anos que nunca saiu do papel porque os zongueiros não deixam. Mas esse cara, ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado com a soberania nacional. Assim, pô, tem soberania, levar infraestrutura, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Olha qual é a intenção. Lacrar em torno de uma agenda verde. É só isso que o governo Lula pensa. Só falam sobre isso. E aí, sobre o Tucuruí, eu queria lembrar algumas coisinhas, e é isso que vocês vão entender. Essa obra, ela está sendo... Estão tentando tirar do papel há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Governo Bolsonaro tentou. Quando foi em setembro de 2021, parecia que estava para ir. Leão Tucuruí, Bolsonaro anuncia a obra que liga a Roraima. O Sistema Elétrico Nacional falou, agora vai. Depois falava, Ministério Público Federal, pede suspensão imediata da licença, concedida pelo Leão Tucuruí. Aí ficava naquela vai, não vai. Justiça homologa acordo para a construção de Leão Tucuruí. Aí, isso foi em setembro do ano passado. E aí você vê que desde 2013 a turma tá brigando com isso daí, bicho. Tem que conectar, meu Deus do céu, tá um absurdo, etc, tudo mais. E a coisa não quer sair do papel mais de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas agora eu acho que vai. Espero que realmente dê certo, todo mundo possa aí ter energia em seus lares. Mais um exemplo de como a esquerda... Você vê, ó. Quem fez isso aqui foi a Elisa. Jerônimo diz que Bolsonaro teve culpa por atraso na ponte Salvador Itaparica. Foi agora, né? Olha a outra nota. 28 de novembro de 2013. Prometida por Wagner para 2013. 2013. Ponte Salvador Itaparica não saiu do papel. Mas a culpa é de quem? De Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Prometeu em 2013. A culpa é de Bolsonaro. Mas beleza. Aí vem o Rui Costa. Ele disse que o novo PAC vai ter um fundo verde para financiar descarbonização da economia. Nem para falar que não, vamos fazer aqui um PAC, desenvolver o Brasil, para a nação. Não. Fundo verde. Nós vamos ter um novo PAC, a criação de um fundo verde para que possamos captar recursos a taxa de juros muito baixas. E quem que vai ter acesso a essa taxa de juros muito baixas? Quando a gente retira ônibus movido a diesel e substitui por ônibus elétrico, estamos deixando o meio ambiente mais limpo. E a passagem está ficando mais barata? Tem mais ônibus? As cadeiras, né, estão em uma condição agradável de sentar? Tem mais linhas? Tem maior facilidade para a população? Serviço de mais qualidade? Não, a preocupação não é essa. O governo Lula é um governo ESG. O pobre não tem espaço, só no orçamento na hora de pagar imposto. COP30 e pacote verde serão priorizados em comissão temática do Conselhão. Conselhão do Lula, né? Essa é boa. Pacote de transição ecológica e a COP30 serão temas prioritários na recém-criada Comissão Temática de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o novo braço do Conselhão. O lulobismo, né? Ele tem essa fusão com o setor privado. O colegiado reúne o presidente da FEBRABAN, Sidney, e a prima do Moro, Ilona Zabó. Ilona Zabó hoje é secretária, não é secretária não, eu não sei se é o secretário, eu não sei qual a posição dela, mas enfim, é conselheira. O Guterres, presidente da ONU, tem 12, porque o 2, né, seria assim, 12 conselheiros, quase os apóstolos.
Só que do cara lá de baixo só pode. Um é Lona Zabor. Ou seja, a ONU vai ditar no Brasil o nosso plano de transição ecológica. Não precisamos do parlamento. A decisão vai ser feita por essa turma. Sensacional. O Sidney deve tá doido, né? Ele sentiu o gostinho de aplicar aquela norma, né? Negando, que vai negar crédito a partir de 2025 aí para os frigoríficos. O ônus de provar que é inocente agora não é mais da vítima. Sendo mais inocente até que se prove o contrário. Agora você é culpado até que você prove que você é inocente. Aí ela vai continuar falando o seguinte também, ó. A ideia é que o grupo discute e apoie diretrizes ligadas à questão do clima. A estratégia encabeçada pela Fazenda, ou seja, pelo Haddad, buscará promover a transição do país para uma economia de baixo carbono por meio de iniciativas como a criação do mercado regulado de carbono e a emissão de títulos verdes. Essas duas medidas é similar à questão depois do pecado da extrafiscalidade. São medidas punitivas, né? Mas eles vão falar que na verdade é o contrário, que são medidas para você incentivar que as pessoas façam certo. Eu acho que vai ser o contrário, acho que vai ser para punir, para obrigar as pessoas a seguirem a agenda deles. Perceba que, mais uma vez, ninguém está falando aqui sobre crescimento econômico, sobre industrialização, sobre melhorar a vida das pessoas. Nada disso está sendo dito. A preocupação é com a mãe Gaia. Aí, continuando, só notícia de ontem, não posso fazer nada. Ex-primeiro-ministro do Reino Unido confirma palestra na Amazônia. Quem? Tony Blair, o fundador da Governança Progressista, o grupo que fundou a ideia da terceira via, conforme comentamos no mês passado. Eu sei porque estou escrevendo já o Atlas sobre isso, né? Eu escrevi esse subtema lá no Atlas. Já estou começando a escrever, né? Tem que trabalhar. Enfim, chamou o FHC desde o princípio, abraçando o que existe de pior na esquerda, o pior do liberalismo, junto, formar a terceira via. Agora o Tony Blair vai estar vindo no Brasil, né? Continuar com seu grande trabalho de destruição. Ele teve à frente do governo britânico de 97 a 2007, né? A conferência vai ser lá no Pará. Ele deu muita prioridade, né? Com parte dessas pautas enquanto era primeiro-ministro. Líderes globais vão debater de 30 de agosto a 1º de setembro a transição para uma economia de baixo carbono com enfrentamento às mudanças climáticas. Rapaz, eu até falei do Gutierrez, mas acho que mudou, viu? Não. Não é o Gutierrez mesmo. É o ex-secretário Ban Ki-moon e o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, também vão participar. Um encontro marca o começo de um ciclo em que o Pará recepciona grandes eventos globais para discutir o desenvolvimento sustentável. E o ápice vai ser na COP30. É o fim, né? Vamos botar a tampa do caixão no Brasil. E aí, pra gente encerrar, não vai dar pra fazer a carreta furacão. Tivemos mais uma troca. Essa já tá certa, vai bater o martelo. Falta agora saber qual vai ser o ministério do PP e do Republicanos. O do União Brasil se acertaram, o Celso Sabino, como um bom petista, que já virou lulista, né? Veja mais uma vez, luloglobismo. Luloglobismo. Para quem ele foi dar sua primeira grande entrevista, Globo News. Luloglobismo. O ministro do Turismo quer apresentar o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo até o fim de setembro. A proposta é prever número de turistas, receita bruta do setor, né? E investir em turismo sustentável, visando a COP30 que acontece em 2025. Você vê que pelo menos isso aqui acho que tem um resquício de centrão, né? Aquela política, não, tentar agradar o povo. Não, falei, não, trazer o turista, né? Aumentar a receita, né? Receita bruta, fala de dinheiro. Mas já começa a colocar também a agenda verde na língua, né? Daqui a pouco vai estar sapatinho social, mocassim, aquele de couro lustrado, sem meia, calça de linho com aquele bico que vai fechando assim, mas termina na canela, estilosinho, camisa branca, assim meio amassada, né? Cabelinho vai botar um gel, pronto. E vai estar lá nos grandes eventos. Já vai estar no evento do Dória. Vai chamar lá no LEAD, conversar sobre a agenda de desenvolvimento sustentável do governo Lula para o turismo. Meu Deus do céu. Olha o que estão fazendo com o Brasil. Olha o que estão fazendo com o Brasil. É todo dia isso daí, bicho. Todo santo dia. Todo dia uma medida nova. Só ontem foram 17 que o Haddad. Eu comentei sobre a 11ª. São 17.
E aí, só para fechar, voltando na questão de Bolsonaro e o Banco Brasil, eu me pergunto, né? Será que o Campos Neto, aí na frente do Banco Central, será que ele tá preocupado com isso? Que Bolsonaro teve sua conta encerrada sem maiores explicações, que Carlos Bolsonaro teve sua conta encerrada sem maiores preocupações? Ou será que o Campos Neto tá preocupado com as entrevistas do Galípolo e como ele pode fazer para ajudar a BlackRock, né, a administrar o Brasil? Isso tem que falar assim, sendo irônico, sarcástico, porque é como as coisas estão, né? Ela tenta levar na piada, né? Fala, é um grande teatro das tesouras, né? Estão tentando remontar. Ai, dureza. Amanhã a gente comenta um pouco sobre a queda da Furacão, juntando as notícias sobre a eleição. É bom que tá juntando mais coisa. E por hoje fico por aqui. Como eu sempre digo, se faz meu trabalho, faça do canal. Tem um Tony Valeu, tem um P na descrição. Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. E lembra daquela compartilhada básica. Volto amanhã, né? Pelo amor de Deus. E deixo aqui aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!